Um outro aspecto que a gente precisa se lembrar quando escrevermos é que os heróis têm mal dentro deles. Acabamos de falar sobre isso. A carne, ou o velho homem, seja o que for que a gente chama. Esse é um outro aspecto que a nossa teologia cristã oferece e que pode ajudar a nós, escritores, tremendamente. Paulo, em Romanos 7, famosamente discute a questão de uma luta interna que ele experimentava. Você lembra disso? O que ele fala? Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Não faço o que prefiro, faço o que detesto. Se não faço o que quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o que quero, o querer o bem não está em mim, mas não o efetuá-lo. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Quando que você vê personagens nossos agindo assim? Heróis bíblicos, todos têm sombras. Todos. Esther tem as suas sombras. Talvez você pense em Esther como a princesinha perfeitinha. Se você ler com mais cuidado a história de Esther, você vai ver que ela faz várias coisas, no mínimo duvidosas, cinzentas. Sansão, o mulherengo maluco que faz o que os seus olhos dão na telha. Davi, conhece a história de Davi, né? Abraão, mentiroso. Moisés, iracundo. Noé, enchendo a cara depois de sair da arca. Percebe que esses são personagens bem interessantes e eles são heróis da fé. Aliás, o nome deles é isso, eles são heróis da fé, não heróis das boas obras, tá? Eles foram salvos pela fé, não pelas boas obras, não porque levaram vidas perfeitas. O que isso significa para você, escritor? Que nós faríamos muito bem em construir personagens mais humanos, mais bíblicos, menos paladinos perfeitos e princesas idealizadas e reais. Mais Sansão, mais Esther, mais Pedro. Gente que você olha e fala, eu não tenho certeza se eu gosto dessa pessoa, mas até que me enxergo nela. São personagens mais parecidos com os bíblicos. Eu sei que às vezes nós, escritores cristãos, ficamos com um pouco de medo dessas coisas. Meu protagonista pode pecar, pastor? Não só pode ser o protagonista, deve pecar. Eu falei isso com muita empolgação, né? Não, calma. São pessoas reais. Seus personagens podem fazer coisas erradas, podem mentir, podem adulterar, podem ter más motivações, podem ser o bom misturado com o ruim, como é na vida real. A marca de um cristão não é nunca pecar. A marca de um cristão é lutar contra o mal e em algum momento se arrepender quando peca. O Senhor pesa a mão. Mostre personagens pecando e lidando com as consequências dos seus erros. Talvez uma família esgarçada por um pecado grave. Mostre o conflito interno da tentação. Você conhece isso, não conhece? Eu acho que você conhece isso. Mostre as fraturas, as consequências da vida real. Afinal, nós estamos lidando com histórias que se passam no mundo caído. E elas são o caminho para histórias redentivas. Não há redenção se não houver algo de que ser redimido. Por exemplo, uma das minhas histórias chama-se Lá Onde o Coração Faz a Curva. E essa é certamente a história que eu recebo mais feedback espontâneo. Que do nada alguém me escreve para falar, pastor, li esse livro e tal. E essa é a história de uma relação muito tensa e estranhada entre um pai e um filho. Os dois erraram um com o outro, erraram na vida e resolvem fazer uma viagem de carro só os dois pela Estrada de Santos, pelas curvas da Estrada de Santos. Como cantaria Roberto Carlos, né? Se você pretende saber quem eu sou, entre no meu carro e assim vai. É bem isso mesmo. Mas isso é um terrível peso que eles carregam entre si. E essa road trip envolve lidar com os fantasmas. E várias pessoas entraram comigo dizendo, pastor, eu vi a minha relação com meu pai. Eu vi meu problema com a minha mãe. Eu percebo que eu preciso fazer algo a respeito. Personagens imperfeitos. Personagens cheios de sombras. Tem um personagem meu que eu acho que ele é bom demais. Bom sim demais, é o Cajuca. Eu estou escrevendo uma história longa e ele está mais cinzento nela, tá? Eu falei, não, o Cajuca tem que aprontar alguma, não é possível. Esse cara é bonzinho demais, credo. Sim, nossos personagens pecam. É engraçado que eu já tive leitores me perguntando coisas como, pastor, eu li aquele seu livro, mas
Aquilo que o personagem fez aquilo não foi certo, não foi, pastor? Não. não foi. Ah, tá, é porque eu achei que como ele é o herói da história, ele só fosse fazer coisas certas, assim, mas não, não, não. Percebe como a acusação que tantos fazem sobre a arte cristã de ser uma arte irreal, ela tem um pouco de base mesmo? Nossos protagonistas cristãos sempre fazem tudo certinho, moralmente perfeitos, nunca erram em nada. Sim, queridos, nós podemos criar personagens falhos e imperfeitos como nós somos. O arco do personagem pode envolver mudança, arrependimento e crescimento, ótimo. Ou não, depende do recorte da sua história. Digamos que você fosse escrever uma história sobre alguém na situação como a de Davi, com tudo que ele fez, mas uma história que se passa antes do profeta Natan chegar e trazer o confronto. Você encontraria um homem não arrependido, que jogou muita coisa fora, mas que está sentindo a mão pesada do Senhor sobre ele, nos termos do Salmo 32, como o próprio Davi descreve: o meu vigor se foi, meus ossos ressecaram. Descreva isso. Escreva alguém assim. Isso é ficção cristã belíssima. E tudo bem se na sua história você parar aí, tá? Você não precisa ter medo de não gostarem dos seus personagens porque eles erram. Às vezes os autores ficam com isso. Ah, mas e se não gostarem do meu protagonista porque ele fez uma coisa errada? Tudo bem, deixa eu te perguntar. Dos 4 irmãos Pevensey, quem que é o mais facilmente lembrado? Edmundo. Pedro perfeitão lá, só faz coisa boa. Pedro é até chato. A gente gosta de Edmundo. Porque você tá lendo e você descobre que você é muito mais parecido com ele, né? Você fala assim, opa, olha eu ali. Sim, pode ser que os leitores não aprovem coisas que seus personagens fazem. É assim com a Bíblia, é assim com as histórias da Bíblia. Você lê e fala, ah, não, Sansão, não acredito, de novo. Sansão, Deus livra ele de uma enrascada, ele se mete em outra igual. E não aprende. E de novo, por quê? É que nem quem? É que nem Israel, ele imita Israel, ele é um símbolo do próprio nação, mas ele é que nem você, né? Ou você vai dizer que você nunca repetiu um pecado na sua vida. Você comete uma vez, aprende a lição e nunca mais volta àquilo, certo? Inclusive, queridos, para os nossos leitores, em termos de identificação, isso vai ajudar muito. Algum leitor se identifica com um personagem perfeitinho que não erra nunca? Se sim, eu fico preocupado com esse leitor. Porque quem é que no Novo Testamento tem uma visão super elevada de si mesmo, hein? Quem é que no Novo Testamento se acha o máximo? Jesus falou deles, os que são sadios não precisam de médico. Não precisam.